O que acontece no nosso cérebro quando nós temos dificuldade de dormir? Você sabia que isso envolve coisas bastante complexas? Desde dificuldades na produção dos neurotransmissores no cérebro, até mesmo problemas psicoemocionais. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Vai ser muito esclarecedor aí para você. Fica comigo até o final deste vídeo, mas deixa seu like agora para garantir mais vídeos como este. Vamos lá? Existem 3 neurotransmissores que são muito importantes, fundamentais para a nossa qualidade do sono. O primeiro é a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono e ela é produzida a partir do momento que começa a escurecer. Então, durante o dia, quando começa a escurecer, a melatonina já começa a ser produzida no nosso cérebro. E ela é fundamental, é ela que estabelece a relação da noite e do dia. É a produção de melatonina que avisa para o nosso cérebro, olha, está anoitecendo, está chegando a hora de dormir. É a produção da melatonina. E a melatonina, ela acaba aqui passando atualmente por episódios bastante complexos que dificultam a produção dela. O que dificulta a produção da melatonina? É você não se permitir estar em um local, em um ambiente onde a luz está baixa, onde o sol já se foi, a noite chegou. Então, com a chegada da noite, aquela luz mais baixa, mais confortável, ela vai estimular a produção da melatonina. Então, se você fica assistindo televisão, aquela tela muito clara na sua frente, se você fica na tela do seu celular, aquela luz, ela vai acabar prejudicando a produção dessa melatonina. E, por conta disso, o seu cérebro ele não vai trabalhar no sentido de programar tudo em você para relaxar, para você dormir. Então, a melatonina, ela surge à noite, avisando o nosso cérebro que está no momento do descanso. E nós acabamos prejudicando quando ficamos a noite toda olhando para a tela de um celular ou olhando para a tela da TV. Então, isso daí já é um fator complicante na produção da melatonina, ok? Tem um outro neurotransmissor que ele é fundamental, que é a serotonina. A serotonina, ela nos relaxa. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, vai servir para nos relaxar, para nos manter confortável, para trazer aquela sensação de aconchego. E essa produção, ela também pode estar prejudicada no cérebro por outras questões que nós vamos nos aprofundar aqui mais para frente. Então, melatonina e serotonina. O outro hormônio que também é fundamental é a dopamina. Dopamina está relacionado com a nossa sensação de prazer, com a nossa sensação de bem-estar. Se você tem algum tipo de problema na produção da dopamina, também vai dificultar a qualidade do sono. Porque uma dopamina que não esteja em equilíbrio, que não esteja bem ajustada, vai fazer com que você fique em alerta, com que você fique agitado, com que você fique estressado, não vai te acalmar, não vai deixar você num ritmo que é o ritmo adequado para o sono. Então, existem fatores que complicam a produção desses neurotransmissores que eu falei para vocês. Melatonina, serotonina e dopamina. O nosso sistema nervoso tem uma divisão. Nós temos o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático é aquele que nos relaxa, tá? Então, é aquele que dá o comando para o nosso corpo relaxar. O sistema parasimpático é aquele que dá o comando para os nossos músculos relaxarem. Então, quando existe um desajuste, um desequilíbrio aí também, nesse sistema parasimpático, nós podemos ter dificuldade, porque aí entra em ação o sistema simpático, que ele faz o oposto. Ele nos deixa em alerta, ligados, rígidos e não conseguimos relaxar. Então, pode ter aí uma alteração. Essa alteração, ela pode ser por questões fisiológicas do próprio cérebro, nas suas estruturas, ou pode ser também por questões psicoemocionais, que a gente vai aprofundar mais à frente. Existe uma outra implicação que envolve o nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o nosso ritmo, é o nosso relógio biológico que ele vai determinando os momentos certos. Então, o momento de despertar, o momento de ter sono e de dormir, é o nosso relógio circadiano. Então, quando nós temos alteração na nossa rotina, alguma coisa movimenta, né,
essa rotina dos ciclos de dormir e de acordar, a gente também vai ter dificuldade com o sono. Então, de repente, você começa a trabalhar à noite, coisa que você não fazia antes, aí você precisa dormir de dia. Isso vai atrapalhar, vai interferir, porque houve uma mudança aí nesse ciclo circadiano. Então, todo o seu cérebro, ele vai precisar se readaptar. E para que ele se readapte, ele vai precisar de tempo. Então, precisa de tempo para que ele se readapte, que ele se reprograme para funcionar naqueles ciclos. E aí, é o mais importante, se por acaso você está agora numa rotina onde você precisa ficar acordado à noite e dormir de manhã, você precisa fazer o possível para que esse seu sono de manhã, seu sono matutino, seja num ambiente que não tenha claridade. Então, você buscar aquelas cortinas que tiram a claridade do ambiente, para que imite a noite, entendeu? Se você estiver no escurinho, está imitando a noite, você vai ter a produção de melatonina e aí o seu sono chega. Se for um ambiente claro, o seu cérebro vai entender que não é hora de dormir. Então, você não vai conseguir relaxar, não vai conseguir dormir. Entende? Então, existe todo um conjunto de comportamentos, de atitudes que nós precisamos ter para que o nosso cérebro se ajuste às nossas necessidades. Então, depois de eu ter falado dessas partes mais físicas, mais fisiológicas do nosso cérebro, existe agora as questões psicoemocionais, tá? Então, aí a gente vai entrar na ansiedade, na depressão, a bipolaridade, TDAH, tudo isso entra no conjunto, que são também fatores que vão complicar a qualidade do sono. Então, tudo isso vai precisar de reajuste, vai precisar de um equilíbrio nessas funções psicoemocionais que estão ali desequilibradas, desarmonizadas. Então, uma pessoa que está em níveis altos de ansiedade, o que acontece? Se você está com um nível muito alto de ansiedade, o seu cortisol está elevadíssimo. Por quê? Cortisol é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, ele chega com a ansiedade. Quanto maior o cortisol, menor a melatonina, tá? O cortisol, ele inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, portanto, estou ansioso, tudo em mim está agitado, estou produzindo cortisol, a melatonina vai, diminuir. E aí o sono vai embora, tá? Então, controlar a ansiedade, cuidar disso, é essencial para que você consiga ter aí esse equilíbrio nessas ondas cerebrais, para que você possa, então, cuidar do seu sono. Vou falar para você já como é que a música pode ajudar você nisso, tá? E ainda dentro dessa questão psicoemocional, o que ocorre no cérebro? A amígdala, ela é superestimulada. A nossa amígdala cerebral, ela é superestimulada, porque é ela que regula medo, aquela coisa de fugir ou lutar. Isso é a amígdala que nos prepara. Então, se você está na ansiedade, você está produzindo cortisol, a sua amígdala ela vai ser acionada para que você, nesse estado, você lute ou você fuja, tá? Então, é como se você estivesse mostrando para o seu cérebro o tempo todo que você está em perigo, que existe um risco, que aquilo lá pode ser algo muito prejudicial. Então, o seu cérebro ele vai te preparar para fuga ou para luta. E a amígdala, então, ela começa a produzir todos os hormônios que vão fazer com que você fique acelerado, seu coração começa a disparar, a sua pressão arterial aumenta, você não relaxa, porque você precisa estar em alerta para fugir, tá? O seu sistema simpático vai fazer com que os seus músculos enrijeçam, porque você precisa ter força muscular para lutar naquela coisa do medo, né? Ou você vai lutar, ou você tem que ter força para sair correndo e fugir. Seu cérebro ele vai fazer com que o seu corpo se molde aquelas expectativas que você está gerando, tá? Então, o medo vai fazer isso. Então, o que traz o medo na hora de dormir? Que faz com que você tenha problemas com o sono? São os traumas que você teve. De repente, você teve algum trauma lá atrás na sua vida, alguma coisa que você sente que na hora que você vai dormir é problema, é perigo, é estressante, alguma coisa pode surgir na escuridão, você pode ter medo do escuro, medo da noite, ou simplesmente medo de dormir e não acordar. Eu já tive pacientes que eu recebi aqui que tinham medo de dormir, porque tinham medo de morrer enquanto dormiam, por um trauma que tiveram de alguém um dia que isso aconteceu. Então, a pessoa simplesmente tinha medo de dormir e não conseguia dormir por esse trauma. Então, os traumas, eles acionam o medo vai disparar a amígdala e essa, então, vai fazer com que tudo em você fique em estado de alerta e você não consiga dormir.
Como você pode melhorar isso? Vamos falar agora um pouco de frequências sonoras, tá? Existem algumas frequências de som que elas ajudam muito no relaxamento. Vão ajudar você a relaxar no sentido de você desligar a amígdala, tá? A amígdala que fica aí, tá, dentro do seu cérebro, dizendo para você fugir ou lutar. Então você precisa desligar isso para que você tenha a produção da melatonina, para que você comece a produzir serotonina e dopamina. Então, as frequências musicais, elas auxiliam muito. Existe uma frequência sonora que é o ruído branco. Ruído branco é como se fosse um barulho assim de um ventilador, vamos imaginar, sabe? É um barulho que suprime todos os outros sons que estão ao seu redor. Então, tem pessoas falando aqui, outras cochichando ali, gente rindo acolá, música tocando não sei aonde. Aí você se aproxima, de repente, de um ventilador bem grande, ele fica fazendo aquele barulho. Aquele é o ruído branco, porque ele vai suprimir todos os outros sons. Esse ruído, ele é extremamente relaxante. É um ruído que ele vai agir aliviando o estresse, aliviando a ansiedade, diminuindo os níveis de cortisol e favorecendo a produção da melatonina e dos outros neurotransmissores essenciais para o sono. Então, essa é uma dica para vocês, tá? Ruído branco. Olha o que é ruído branco, que eu vou colocar um trechinho aqui para vocês ouvirem. Isso aí é ruído branco. Vocês podem achar que em vários vídeos aqui do YouTube tem esse som para você ouvir, tá? Tem um outro som, uma outra frequência que também pode ajudar muito você nessa questão de você pegar no sono, de você se acalmar e relaxar. As ondas teta, elas são maravilhosas para você relaxar, elas induzem a um sono mais profundo. As ondas teta, elas trabalham no seu cérebro de uma forma mais profunda, relaxando mais profundamente. Então, são frequências específicas, tá? Essas frequências específicas de ondas teta, elas variam entre 4 e 8 Hz. Então, elas são propícias para isso, para trazer esse nível de relaxamento mais profundo. Você pode ouvir antes de dormir essa frequência por uns 10, 15 minutos, para ir relaxando as suas ondas cerebrais. As frequências de solfégio também. Essas frequências de solfégio são aquelas de 432 Hz, 528 Hz, que são tranquilizantes, acalmam, são serenas. Você também pode ouvi-las 10, 15 minutos antes de você dormir. Ouvir esses solfégios também, tá? 432 Hz, 528 Hz. Sons relaxantes, sabe? Músicas que tem o som de chuva, som de águas, som de pássaros, da natureza, são extremamente relaxantes, podem ajudar bastante você a modular essas frequências cerebrais, fazer com que você alivie a ansiedade, diminua o estresse, cancele aí a subida do cortisol, faça com que a melatonina seja produzida, venha o seu ciclo normal, dizendo que é a hora do sono, que você precisa dormir. E aí as coisas vão se equilibrando. Então, essas são as dicas que você pode utilizar com a música e as frequências sonoras, ok? Faça aí a experiência e veja o que acontece. Se você tiver interesse, quiser estudar um pouco mais sobre isso, tem curso que eu preparei, curso Sonoramente. Nesse curso eu falo sobre as frequências sonoras, sobre as músicas, como elas agem no cérebro, para alívio de estresse, alívio de TDAH, alívio de depressão, como você pode usar essas frequências para reprogramar o seu cérebro. E se você quiser ir mais a fundo, tem a minha terapia Jornada da Alma, e nessa terapia, eu levo você a um estágio onde você encontra a sua própria essência, onde você encontra a sua própria energia, a sua própria vibração, para que você possa estar no seu melhor possível. Na minha terapia Jornada da Alma tem hipnose, tem psicanálise, tem frequências sonoras, tem também física quântica,
tem uma jornada multidimensional, realidades paralelas. Tudo isso tem na Jornada da Alma. Se você tem interesse na sua autotransformação, no seu desenvolvimento e expansão da consciência, vem para a Jornada da Alma. Os meus links estão aqui, todos na descrição, ok? Mais uma vez, então, digo para vocês, se você ainda não curtiu, curte agora o canal, deixa aqui os seus comentários, eu quero saber o que você está achando desses assuntos. Grande abraço e a gente se vê.